Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o sketchbook. Já faz um bom tempo que eu estava sonhando em ter um sketchbook, só que sempre que eu procurava, sempre tinha algum impedimento para eu poder comprar. Ou a gramatura do papel não era a que eu queria, porque eu queria papel 300 gramas especial para aquarela, ou a capa não me agradava, ou o preço estava muito caro. Então eu resolvi fazer o meu próprio sketchbook, porque eu sou assim, pessoal. Eu sempre adoro fazer as coisas e criar as coisas com minhas próprias mãos. Então eu resolvi trazer esse tutorial para vocês. Eu vou usar como sketchbook, mas vocês podem usar como bullet journal, ou como planner, ou como qualquer outro tipo de caderno que vocês quiserem, usando a gramatura do papel que vocês quiserem, a quantidade de folhas que vocês quiserem. Fica tudo por conta de vocês escolherem ao gosto de vocês. Para começar, você deve escolher o tipo de folha que você quer utilizar. No meu caso, eu escolhi a folha da Canson de gramatura 300, que é específica para aquarela. Ela é maravilhosa, ela é bem grossa. Então, é essa folha que eu escolhi para o meu sketchbook, porque eu não queria que enrugasse nem nada. Então, o próximo passo é destacar as folhas e ir dobrando ao meio, deixando a marcação bem marcada para que fique bem retinho. E é só você ir dobrando até dar a quantidade de folhas que você quer. No meu caso, eu queria 22 folhas, então eu precisei dobrar 11 folhas. Se eu estivesse utilizando folhas mais finas, eu faria pequenos blocos de 4 a 5 folhas e depois prenderia no meio com um grampo e depois só cortaria o excesso. Mas como eu estou usando um papel bem grosso, então eu não senti necessidade de fazer isso. Eu deixei assim mesmo e depois só juntei as folhas bem juntinhas para elas ficarem bem firmes e bem grudadinhas umas nas outras, e prendi com clips. Coloquei 2 na ponta e um no meio, e assim na parte de cima eu passei uma super cola instantânea. Essa cola é muito boa, ela é bem forte e ela seca bem rápido. Então, eu recomendo que vocês usem nessa etapa uma cola um pouco mais forte. Não utilizem cola branca, essas colas que a gente usa na escola. Para fazer a capa, eu recomendo usar papel Paraná. Mas como eu não achei, eu resolvi usar esse papelão que vem atrás dos blocos das folhas que eu compro. E essa é uma boa dica: se você não encontrar papel Paraná para vender, você pode usar esses blocos de papel, né, que já economizam um bom dinheiro. Já uso o papel que vem dentro e o bloco atrás, quer dizer, o papelão que vem atrás. Então eu cortei 2 partes para fazer a capa, deixando mais ou menos meio centímetro a mais em cada lado. E para fazer a parte do meio, eu peguei o meu miolo e medi com uma régua a largura e depois cortei no papelão a medida certinha. E nessa etapa tem que tomar um pouco de cuidado, porque não pode sair nem muito grossa, nem muito fina. Tem que sair a medida certinha mesmo do miolo, porque depois vai dar uma diferença se ficar um pouco mais larga. Vai ficar aquele vão entre a capa e o miolo e as folhas, na verdade, né?
e aí fica estranho, então por isso tem que ter a medida bem certinha. E para encapar, eu escolhi usar tecido. Eu escolhi esse tecido listradinho. Eu acho bem mais fácil usar tecido do que encapar com papel. Mas vocês fiquem à vontade, dá certo tanto com papel quanto com tecido. Fica um resultado muito bom, mas na minha opinião, o tecido fica muito mais bonito. Então, eu medi a medida certinha da capa assim aberta, lembrando que o papelão do meio tem que ficar a mais ou menos meio centímetro de distância dos papelões da lateral. Então, eu recortei o tecido, deixando sobrar uns 3 centímetros para fazer o acabamento certinho e não ficar faltando nenhuma parte. E para colar o tecido no papelão, é só utilizar cola branca. E é muito fácil, é só passar a cola branca no papelão e depois grudar no tecido e depois esticar com a régua. E vocês vão perceber, se vocês fizerem com tecido, como eu fiz, que é muito fácil esticar, não é igual com papel que fica às vezes enrugando, sabe? É muito fácil. Esse tecido que eu estou usando é um tecido 100% algodão, então ele é bem fácil de esticar. E é isso, pessoal. E para fazer o acabamento na capa, é só colar primeiro as pontinhas, como se fossem triângulos, e depois ir fazendo o acabamento, puxando as outras partes que faltam e colando. Agora chegou a hora de colocar o cabeceado, mas como eu não tinha, então eu só cortei um pedacinho coloridinho de tecido, na verdade 2 pedacinhos, e aí colei um em cima e outro embaixo e colei e coloquei no lugar do cabeceado. Para colocar o elástico, eu medi mais ou menos uns 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros de distância de onde termina a capa, e aí fiz um pontinho com lápis, depois com a tesoura eu apenas furei, e aí é só vocês colocarem o elástico medindo certinho, para ele não ficar nem muito frouxo, nem muito apertado. Então nesse momento vocês vão precisar do seu miolo, então vocês coloquem o miolo dentro da capa, e aí vocês tiram a medida certinho, e aí depois que vocês tirarem a medida certinho, vocês podem fazer um nó. Depois eu decidi colocar uma fita para servir como um marca-páginas. Foi uma fita de cetim, uma fita rosa, como vocês podem ver. E aí é só medir o tamanho que vocês querem que fique e depois colar o miolo com aquela super cola instantânea que eu mostrei pra vocês antes, porque ela é uma cola mais forte, como eu já havia dito. Pra fazer o acabamento na capa, eu usei papel cartão. Então, na parte que vai em contato com o miolo e a capa, eu deixei mais ou menos 1,5 centímetro a mais, porque eu queria que cobrisse aquele vãozinho que fica, na verdade, entre o miolo e a capa. Porque às vezes sempre fica aquele acabamento um pouco esquisito, sabe? E depois é só deixar
secando assim aberto por umas 24 horas. Na verdade, eu deixei por mais que isso, mas é porque eu esqueci mesmo. Mas, enfim, vocês podem deixar por umas 24 horas e depois vocês já podem usar o seu caderno e depois já está pronto. E vocês podem colocar a sua criatividade para funcionar e usar o seu caderno, na verdade, no meu caso vai ser um sketchbook, mas vocês podem usar do jeito que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem.
you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.